O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Interessante essa carta de São Tiago. Hoje mesmo eu estava fazendo um cronograma de viagens, né? E já pensando assim, dia tal, qualquer coisa assim, vou fazer tal viagem. E aí, na hora me veio essa carta de São Tiago, que eu já tinha lido na preparação da missa, né? Então, que ele fala uma coisa muito importante, não só naquele tempo, mas também hoje em dia. Nós temos a pretensão de fazermos programas para as nossas vidas, né? E não é só de viagem. Nós falamos que vamos educar os filhos assim assado e tal, que queremos fazer essa ou aquela carreira e por aí afora. E esquecemos, né? Primeira coisa, todos nós fomos chamados por Deus à vida no ato de nossa concepção. Também recebemos um nome, né? Que os nossos pais ou padrinhos pensam que foram eles que escolheram para nós, e por aí afora. E essa ou aquele chamado que nós dizemos, então, que é vocação. Vocação para ser padre, vocação para casar, vocação para ser médico, E muitas vezes, então, esquecemos que tudo que temos e somos por obra e graça de Deus. Então, né, como tem outra parte da Sagrada Escritura que diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for com a permissão de Deus. Então, quando vamos fazer algum projeto, alguma coisa, devemos sempre dizer como Santiago nos ensina, né? Então, que nós devemos então dizer: se for da vontade de Deus, eu vou fazer essa viagem, eu vou fazer essa cirurgia, eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Por exemplo, hoje, né, o Frei Sebastião ligou para mim cedo, pedindo orações, porque amanhã ele vai fazer. Faz tempo que ele está tentando marcar a cirurgia, mas o médico deve ser muito ocupado, então ele só conseguiu para amanhã. E eu falei para ele: a partir de agora nós já estamos em oração, rezando, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus, né? E ele, que é tão devoto de São Antônio, Santana Galvão. Tem que falar só São Galvão, que é mais fácil, né? Porque senão confunde com outro Santo Antônio. Então eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Como também hoje veio um estudante nosso, que já foi estudante nosso, e que depois saiu do convento, cursou medicina, está muito bem, constituiu família, tem 2 filhos e tudo mais, e veio a Brasília fazer um concurso para continuar aprendendo mais. E eu falei para ele: pode ficar tranquilo, já entregamos nas mãos de Jesus e da poderosa intercessão de Nossa Senhora. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. E como é bom quando a gente vê esses meninos e essas meninas que a gente conheceu adolescente, e depois vê eles crescendo na fé, crescendo na vida e tendo uma postura de verdadeiros cristãos, né?
Dá uma satisfação, dá uma alegria para a gente. Muito bem. Depois, nós temos esse salmo de hoje, que é belíssimo, né? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Outro grande problema, entre parênteses. Nós católicos, às vezes, esquecemos, né? Então, quanto mais nós nos pomos numa atitude verdadeiramente humana, limitada como nós somos, na presença desse Todo-Poderoso, que é puro amor e misericórdia, o nosso Deus, o unitrino. Então, quando nós fazemos isso, Ele nos cumula, ou melhor, Ele nos renova, porque os dons para nós foram dados desde o dia que fomos concebidos no seio de nossas mães, para sermos inclusive santos. E às vezes esquecemos as tribulações do dia a dia, aquelas preocupações e tudo mais, né? Porque nós estamos 99% fora da sintonia amorosa com Deus. E então, esse Deus que é todo-poderoso não pode fazer nada enquanto nós não nos abrirmos. Ouvido, mente e coração, para que verdadeiramente Ele possa então agir em nós, transformar a nossa vida, perdoar os nossos pecados, curar todo tipo de doença, né? E por fim, então, nós chegamos no Evangelho conforme São Marcos nos conta, né? João, vocês já repararam como os discípulos de Jesus, bom, para começar, às vezes a gente esquece, eram tudo uns ignorantes, uns analfabetos, uns simples pescadores, né? E aí, então, por que será que Jesus foi escolher logo esses caras para serem seus discípulos? Porque, na realidade, eles eram uma tábua rasa, como o pessoal gosta de dizer aí, esses metidos a intelectual. Então, era muito mais fácil deles aprenderem a ciência por excelência, que é a ciência dada por Deus, pelo Espírito Santo, do Pai e do Filho. Então, nós vemos hoje, quando Jesus, então, ou melhor, quando João diz para Jesus, olha, proibimos o cara de fazer milagres, de expulsar demônio. Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, de expulsar demônio, só pode ser em nome de Jesus. Ninguém mais tem esse poder, né? E aí nós vemos a reprimenda de Jesus. Não proibais. Se Ele está conosco, se Ele faz milagre em nosso nome, Ele não pode vir contra nós, nem falar contra nós. Bem diferente do que nós, hoje em dia, fazemos na família, no trabalho e até dentro da igreja, né? Então, é uma coisa muito interessante nós nos perguntarmos até que ponto verdadeiramente nós estamos querendo entender o que o Espírito Santo nos fala. Para onde que o Espírito está tendendo a nossa vida, para fazermos nada mais, nada menos, de acolhermos os nossos irmãos, de acolhermos com amor e com caridade, porque só faz isso quem está com a graça de Deus, após uma vida de oração. E hoje estamos comemorando também, como é que é o nome do santo? São Policarpo. Vocês viram a idade com que ele foi morto? 90 e tantos anos, né? Mais interessante, ele teve uma inspiração do Espírito, que ele viu em sonho o seu travesseiro pegando fogo, antes dos romanos chegarem lá para prendê-lo. E ele, então, tomou conhecimento que ele iria morrer na fogueira.
como de fato aconteceu. Mas o mais interessante, o que aconteceu na hora da sua morte. Segundo as narrativas, diz que o fogo fez em torno dele, da fogueira que ele estava sendo queimado, como que formou em forma de uma vela. E o fogo não tocava no seu corpo. E ele estava então como que tivesse numa fornalha, sendo assado como um pão, mas sem se queimar. Até que alguém dos romanos deu um golpe mortal nele, então ele acabou sua vida. Até na hora da morte, ele ainda continuava rezando e aceitando o projeto de Deus para a sua vida e para a sua morte também. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, né, hoje também, quando estamos comemorando, então, essa homenagem a São Galvão, né, esse homem também que fez essas pílulas. Gente, eu fico bobo de ver como nós católicos às vezes não percebemos a riqueza da nossa fé, da nossa igreja. O que é as pílulas de São Antônio Galvão? Quem é que sabe o que tem nessas pílulas? Tchan, 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 tchan. Fala? Você sabe? Pois é, as pílulas têm nada mais, nada menos de que uma oração à Nossa Senhora, em quem ele confiava. Então, é um pedaço de papel com uma oração. E aí é que mora, então, a riqueza da nossa fé. Mais ainda, quantas pessoas já foram curadas de todo tipo de doença porque se recomendaram a São Galvão, porque acreditaram na força da fé desse homem que confiava plenamente na poderosa intercessão de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Então, estamos vivendo num mundo com tantas doenças, com tantos problemas. Um motivo bem bom para nós pararmos e nos perguntarmos até que ponto a nossa fé está nos conduzindo conforme os ensinamentos de Jesus, né? Conforme a orientação de todos os santos e santas que nos precederam, que professaram sua fé, muitos, como o mártir de hoje, até doar a sua vida, para dar testemunho da sua fidelidade a Deus. Às vezes nós esquecemos. Se nós olharmos a história dos mártires, todos eles tiveram oportunidade de renegarem a fé, porque era o intuito daquelas pessoas, somente do Império Romano, queriam que alguém desistisse da fé para ser modelo negativo. E eles todos preferiram enfrentar a fogueira, enfrentar os leões, enfrentar todo tipo, a cruz e todo tipo de sacrifício, para darem testemunho de Jesus Cristo, desse amor que não passa, desse que veio, que vem, que virá sempre, à medida em que nós abrirmos os nossos corações, a nossa mente e a nossa audição atenta e amorosa. Nós pensamos que precisamos pedir milagres, não precisamos pedir nada, porque o nosso Deus é amor, misericórdia. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele nos capacitou para sermos, inclusive, santos, bastando que nós adeiramos, então, ao projeto de salvação que só Jesus pode trazer. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.